Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na Palavra de Deus e ganharmos o fortalecimento tão importante para a nossa fé nestes dias. Fortalecimento em Cristo. Olhe, gostaria de falar em primeiro lugar para que você possa se abrir para aprender sobre Jesus, para conhecer o seu amor, o seu poder, para entender sobre a graça de Cristo que foi derramada sobre a sua vida. Você vai crescer em gratidão, em louvor e em adoração, ao perceber a grande obra da redenção em Cristo, que o Senhor tocou a sua vida e te chamou com o seu amor. E isso é tão importante para que você possa desenvolver a sua fé. Talvez você tenha ficado muito preocupado com os seus problemas, ficado preocupado realmente com as coisas que tem que consertar e arrumar e resolver, não é? Pessoas e tudo mais. Mas é importante que você, cristão, possa se abrir para aprender sobre o Evangelho de Cristo, seus valores, seus princípios, como é o caráter cristão, para que você possa resistir a tudo isso. Nesses dias, temos falado sobre a Igreja de Jesus Cristo, como ela vive, como certamente ela foi formada, a sua formação, o trabalho, não é? E nestes dias, nesta semana, temos falado sobre a comunhão entre os irmãos. Como é a comunhão dentro da sua igreja? Como deve ser a comunhão dentro da igreja segundo o relato bíblico, segundo o ensinamento da palavra? Vamos ver um pouco disso então. Lá na carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos, aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 12 até o verso 17. Está escrito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra e seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então nós vemos aqui também, esse ensinamento do apóstolo Paulo em que as virtudes devem ser cultivadas. Que virtudes, não é? Estamos vivendo num mundo maluco, onde o certo é errado e o errado é certo. Quando nós falamos de virtude, caráter, honestidade, não é? Muitas vezes acaba sendo até uma ofensa, porque o mundo está desconhecendo realmente o que significa viver de forma agradável a Deus. O mundo se distancia cada vez mais de Deus. Por quê? Porque está desprezando os seus sentimentos, desprezando as suas leis, desprezando a sua orientação e a sua direção. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo conversando com a igreja, com os convertidos, com os irmãos, falando como eles deveriam viver. Por isso que ele fala: revesti-vos, ou seja, está se revestindo cada um de nós como eleitos de Deus. Então isso é como você pensa de você mesmo, como você acha que você é, a sua própria identidade. Chegou o tempo de você perceber que você foi escolhido, você foi, através da graça do Senhor, salvo por Cristo, como santo e amados, cheios de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, estas virtudes devem estar na mente e no coração daqueles que são os convertidos. Como um convertido anda sem exatamente bondade, sem afetos de misericórdia, sem humildade ou mansidão, ou um bom ou um ânimo longo? Percebe? Estas coisas são contra o Evangelho. Então o apóstolo aqui reforça que o cristão deve desenvolver, deve frutificar nessas virtudes. Então ele fala algo importante: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Então, veja que coisa interessante, o suportar aqui não é desse entendimento que nós temos hoje em dia, não suporta aquela pessoa, mas é sob o ponto de vista de dar apoio uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem.
De que maneira ele disse isso? De que maneira ele ensinou fazer isso? Ele disse assim, no verso 13, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então veja, Jesus nos trouxe perdão através lá na cruz, na redenção. Assim como Cristo te perdoou, perdoa também. Assim como ele ensinou na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos têm ofendido. Como é importante você entender isso, que o perdão não exige reparação, que você pode perfeitamente liberar perdão sobre uma vida de uma pessoa. Ela não precisa vir procurar você e se posicionar e fazer tal um movimento, mas que você, assim como Cristo te perdoou, você não era pecador, você não é pecador, você não ofendeu o Senhor, você não tem vivido tantas lutas, que quantas vezes você cai e você se arrepende, não é isso que acontece? Assim como o Senhor tem te perdoado, por que você não perdoa as pessoas também? Então ele ensina esse valor muito importante. Acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo, que é realmente o ápice da perfeição. E os cristãos precisam aprender a viver nesse vínculo do amor, que é desenvolver esse caráter. Então, todos nós devemos permitir, ele diz assim, habite ricamente a palavra de Cristo, não é? E instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Quer dizer que o cristão, ele não é o amigo do bar, ele não é aquele que dá um tapinha nas costas, oh, vai dar tudo certo, mas ele tem uma palavra de Deus, não é uma palavra humana, não é uma palavra de incentivo, é uma palavra que vem de Deus, ou seja, é a própria palavra de Deus. Estava lendo a Bíblia e vi esta história e entendi o que aconteceu com Davi, ou com José, ou com Abraão, ou com Moisés, ou com Paulo, ou com Pedro. Então eu tenho convicção que o Senhor vai agir na sua vida também. Nós precisamos ter uma palavra que provém da palavra de Deus, não é da sabedoria humana, mas da sabedoria do Senhor. Então ele diz assim, que nós devemos estar unidos, cantando, louvando ao Senhor, não é? E tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazendo tudo em nome do Senhor Jesus. E assim a igreja deve conviver nessa formação bendita, usando e compartilhando realmente das virtudes de Cristo, cultivando para que elas cresçam cada vez mais em cada um de nós e nós possamos frutificar dentro da igreja e todas as pessoas, os mais novos, as crianças, os jovens, os menores, os maiores, os ricos, os pobres, não importa, possam absorver e possam ver Cristo em nós. Cristo em nós. Nós precisamos cada vez mais ser parecidos com Cristo. Que Deus te abençoe e que você viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.